Hi peoples, my name is Caesar, I am your professor, and today we're going to start a new class. This is in fact the class number 1, and I'm going to talk about some specific articles, some pronouns, and it will be given to you the opportunity to learn the verb to be in its general form. E daí vocês pegam, desligam o canal e vão para outro canal onde talvez vocês possam entender um pouco mais do que está acontecendo. Então muita gente me pergunta qual é o melhor método para se aprender inglês. Não tem melhor método. O melhor método é aquele método no qual você se adapta melhor e com aquele professor que te dá mais subsídios para aprender. Tá? O ser humano ele possui a capacidade de aprender pela experiência, né? E o desenvolvimento do ser humano é maturacional, ou seja, existe um tempo para ele adquirir a maturidade do aprendizado. Por isso que às vezes a gente tem que aprender devagarzinho e dar tempo ao tempo para que o nosso cérebro aproveite o que a gente está aprendendo. Então essa é a proposta da aula de hoje. Tá? Com a tecnologia de ensino à distância, esse monte de canais de YouTube que tem por aí, o que acontece? A informação está muito fácil, então a gente consegue obter informação em qualquer lugar. Inclusive aqui no meu curso, a gente vai utilizar muitos canais de YouTube mesmo que nos ajudam a entender melhor inglês. A única ressalva que eu faço é que você tem que ter uma orientação, porque senão você é bombardeado com informações as quais não são direcionadas e daí você tem problemas para aprender. Então é assim, eu preparei aqui no meu computer, né, no meu computador aqui, algumas coisas e a gente vai ver. Né? Nessa primeira aula que a gente vai ter, aula 1, a gente vai aprender algumas coisas, por exemplo, perguntar o nome de alguém, algumas palavrinhas básicas também que podem nos ajudar bastante na nossa vida diária. Tá? Então, por enquanto, vocês façam um exercício mental aí na casa de vocês e tem que usar a imaginação mesmo, porque eu não estou muito acostumado com esse negócio de vídeo, de gravar, então eu fico meio tímido com esse negócio de falar para a câmera, falar para você. Gostaria até que vocês me criticassem, me ajudassem, porque a gente vai se desenvolver juntos, né? Então eu queria saber fazer efeitos visuais no vídeo, colocar musiquinha, colocar um monte de coisa. A iluminação aqui em casa não está adequada ainda, eu tenho que me equipar melhor, mas o fato é o seguinte, já comecei, então vamos daqui para frente, tá? Então vamos tentar aprender junto. A primeira palavrinha que eu gostaria que vocês aprendessem é uma palavra muito simples e eu vou falar ela aqui, vocês repitam mentalmente aí comigo. Listen. 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 Ok? Listen. Hi, I am Caesar. Hi, I am Caesar. Hi, I am Caesar. Repeat. Hi, I am Caesar. Hi, I am Caesar. Hi. Hi. I am Caesar. Hi, I am Caesar. Hi. I am Caesar. Hi, I am Caesar. Listen now. My name is Caesar Calderaro. 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 And this is my cell phone. Okay. And this is my cell phone. Listen. And this is my cell phone.
And this is my cell phone. And this is my cell phone. This is my cell phone. And this is my cell phone. And this is my cell phone. Repeat. And this is my cell phone. And this is my cell phone. Listen. What is your name? 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 What's your name? What is your name? My name is Cesar Calderaro. My name is Cesar Calderaro. What's your name? My name is Cesar Calderaro. What's your name? My name is Cesar Calderaro. What is your name? What is your name? What is your name? Listen. I am from Limera. I am from Limera. I am from Limeira. I am from Limera. I am from Limera. I am from Limeira. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from Limera. I am from Limeira. Where are you from? 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 Where? Where? Where are you from? I am from Limeira. What? 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 What's your name? What's your name? What? Welcome to my channel. Listen. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Again. Welcome to my channel. Welcome. Welcome. Welcome to my channel. 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 Again. What is your name? What's your name? What's your name? Mary? Okay. And what's your name? John. Okay. Mary. John. Listen. Mary, this is John. John, this is Mary. Okay. Mary, this is John. John, this is Mary. Okay. Mary, this is John. John, this is Mary. Mary, this is John. John, this is Mary. Hi John, nice to meet you. Listen. Hi John, nice to meet you. Hi John, nice to meet you. Hi John. Nice. Nice to meet you. Hi John, nice to meet you. Hi John. Nice to meet you. Hi John, nice to meet you. Again. Hi John, nice to meet you. Hi, Mary. Nice to meet you too. Hi, Mary. Hi, Mary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Hi, Mary. Nice to meet you too. Okay. So, John, this is Mary. Mary, this is John. Hi, John. Nice to meet you. Hi, Mary. Nice to meet you. Okay. So, this is a pen. Okay. This is a pen. Okay. This is
a pen too. This is a pen. And this is a pen too. This is a pen. This is a pen too. Okay. This a gente usa para coisas que estão perto. E para coisas que estão longe, a gente usa that. Por exemplo, that is a pen. This is a pen. That is a pen. Você está usando isso para demonstrar alguma coisa. As coisas que estão perto e as coisas que estão longe. Tá? E como você faz uma pergunta? What is this? What is this? Listen. What is this? What is this? Again. What is this? What is this? What is this? E quando a coisa está longe? What is that? 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 Então você responde. That is a pen. Or, what is this? This is a pen. What is this? This is a mouse. This is a mouse. What is this? What is this? This is a memory stick. Memory stick. Memory stick. And this is a memory stick too. And what is this? This is a memory stick too. Ok? Então, só nessa partezinha bem básica, que na realidade foi uma parte demonstrativa, já dá para perceber um monte de coisa aqui. Primeira coisa é que a pronúncia das letras em inglês são um pouco diferentes. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Claro, se eles falam diferente da gente, a pronúncia deles é diferente, então as letras são pronunciadas diferentes. As sílabas são pronunciadas diferentes, portanto os fonemas são pronunciados de maneira diferente. Já deu para perceber também que em inglês a gente tem que enrolar a língua para falar algumas coisas. Bem diferente do português. Tá? E existem sons que eles pronunciam nos Estados Unidos que a gente nunca pronunciou aqui no Brasil. Esses sons são um pouquinho diferentes dos sons que nós estamos acostumados. Por isso que é difícil de ouvir. Tá? E tem coisas que eles falam que a gente não consegue ouvir direito. Tá? E a nossa aula, então, a gente não aprendeu absolutamente nada. A gente talvez tenha aprendido a falar alguma coisa. Na aula seguinte, a gente vai fazer uma revisão dessas palavras que nós aprendemos e eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco diferente e depois a gente vai ter que escutar essas palavras por várias pessoas faladas de maneiras diferentes. Mas a gente pode dar uma revisãozinha só para a gente entender. Hi, I am Caesar. Hi, I am Caesar. My name is Caesar Calderaro.
My name is Cesar Calderaro. My name is Cesar Calderaro. And this is my cell phone. Okay, this is my cell phone. This is my cell phone. This is a pen. This is a memory stick. This is a memory stick too. What is your name? What's your name? My name is Cesar Calderaro. What's your name? Your name. I am from Limeira. I am from Limeira. I am from Limeira. Limeira. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I am from Limeira. Where are you from? Okay, Sorocaba. Very good. São Paulo. Very good. I am from Limeira. Então a gente aprendeu Where? where. Where are you from? E What? what. What's your name? A gente aprendeu também a falar uma coisa legal. Welcome to my channel. Welcome. Welcome to my channel. Ok. E a gente aprendeu a apresentar pessoas. Mary, this is John. John, this is Mary. Mary, this is John. John, this is Mary. This is a memory stick. This is a pen. This is Mary. This is John. Hi John, nice to meet you. Hi John, nice to meet you. Hi, Mary. Nice to meet you too. Hi Mary, nice to meet you too. Ok? Na próxima aula, então, a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, vamos comentar algumas perguntinhas que o pessoal costuma fazer quando verifica ou quer fazer aula de inglês comigo. Primeira coisa é assim, eu já vi que tem cursos, tem escolas, tem canais oferecendo curso de inglês que eu aprendo inglês em 48 horas. Eu vou aprender inglês em 48 horas? Sinto lhe falhar. Não. Você não vai aprender inglês em 48 horas. Se você tivesse essa capacidade de maturar, de aprender, ler, decorar, entender, né, porque fazer comparação, tradução não é muito legal, a gente vai ver isso mais pra frente. Você não vai conseguir fazer em 48 horas. Então isso é uma falácia, tá? O cérebro tem um tempo para ele assimilar o que foi aprendido e guardar lá dentro para você não esquecer. Senão, você decora, faz a prova, tira 10, amanhã você já esqueceu tudo. Tá? Outra coisa que me pergunta assim, César, qual é o melhor método de aprendizado? Eu diria o seguinte para você, não existe melhor método de aprendizado. O que existe é o método que melhor se adapta à tua necessidade. Eu vou passar aqui, durante o curso, nas outras aulas também, vários links para vídeos YouTube, para que você dê uma olhadinha. São canais de pessoas aí que também vão pedir para você curtir, para você dar like. Você pode fazer o que você quiser e deve vê-los. A única senão é que você tem que ver isso daí numa certa sequência para não embaralhar o teu cérebro. Senão você vai bombardear ele de um monte de coisas e você não vai conseguir focar no que você precisa aprender. Hoje nós aprendemos My name is Cesar. A gente aprendeu a perguntar What's your name? E vocês obviamente vão responder My name is... What is this? A gente já aprendeu. This is a pen. Tá vendo? Eu não vou traduzir isso daqui para você. Por quê? O seu cérebro vai ver que isso daqui é uma pen. E vai guardar que isso daqui é uma pen. Porque toda vez que você vê isso daqui em algum lugar, você vai falar, oh, this is a pen.
Se você não sabe o que é, você pergunta. What is this? What is this? What is this? Ok? What is this? Não sei. Não sei. Qualquer hora eu falo para vocês. Scissors. Tá. Outra coisa que me pergunta é se é melhor ter aula com professores nativos. Tem um amigo meu que teve aula com um professor nativo. É legal ter aula com um professor nativo? Claro que é. Ele vai saber falar muito melhor sem sotaque do que qualquer brasileiro. Por mais que o brasileiro tenha morado nos Estados Unidos, ou tenha morado na Inglaterra, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia. Não importa, no Canadá, quem é nativo fala bem melhor. Por isso que nenhum americano vai falar português tão bem quanto a gente. Tá? Agora, o que eu diria é que é muito melhor ter aula com um professor que sabe ensinar. Porque tem muita gente que sabe falar o português, mas não sabe ensinar o português. Tem muito americano que sabe falar muito bem o inglês, mas não sabe explicar o inglês. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? Outra coisa, com esses canais no YouTube, então quer dizer que eu não preciso estudar. Nossa, isso é uma tremenda de uma inverdade. Né? Você vai precisar estudar. E nas nossas aulas eu vou explicar o que a gente viu de uma maneira didática, claro, na outra aula. Eu estou preparando as aulas de uma maneira bem clara, bem devagar, para a gente aprender, né? Mas assim, é uma mentira absoluta que você não precisa estudar. Eu estudo inglês desde 1979 e continuo sempre aprendendo. Surge uma gíria nova, uma palavra nova. Tá? E uma confusão que todos fazem a diferença entre sotaque e fluência. Né? Tipo assim, falar em inglês fluente significa você conseguir de maneira rápida buscar as palavras no seu cérebro e falar sem precisar pensar muito. Você responde automaticamente. Isto é fluência. Então você com umas 5.000 palavras, mais ou menos, você já fala inglês relativamente fluente. Agora, falar com sotaque ou sem sotaque, daí já é outro problema. Então, para isso, eu vou indicar aqui embaixo, se vocês puderem, tem um vídeo que fala, ou que o cara somente demonstra fonemas. Fonemas. É um vídeo chato, de 1 hora, muito chato, já vou adiantar que é muito chato, mas é interessante para você tentar escutar os diferentes fonemas. Daí eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, né? E eu estou lidando com esse negócio aqui melhor. Eu vou aprender a fazer efeito visual para colocar aqui e tal, letrinha passando embaixo. Já recebi algumas críticas, eu acho muito legal isso daí. E espero que vocês tenham gostado dessa primeira aulinha, que a gente aprendeu 8 ou 9 palavras diferentes aí. Tá? Mas é assim mesmo. Na próxima aula vai ser menor, uma aula de menos de meia hora, e a gente vai conseguir aprender mais coisas. Tá? Se inscreva no canal. Coloque o sininho lá e vamos para frente. E assim que eu melhorar aqui a minha empatia com a câmera, talvez a gente consiga fazer uma aula um pouco mais dinâmica, né? Eu não vou ser aqueles babacas de YouTube, não sei o que lá, mas eu vou tentar fazer a melhor maneira para que você não durma aí do lado de onde você está e você consiga aprender de uma maneira muito legal. Tá legal? Então até a próxima aula. E a gente se vê então.